Olá, vamos dar seguimento às nossas sessões de treinamento sobre o Funding Institutional, agora para encontrar projetos já financiados em um determinado tema. Primeiramente, precisamos entrar na ferramenta Funding Institutional, na página www.fundinginstitutional.com e fazer o seu login com os seus dados de login do Scopus. Uma vez logados na ferramenta, vamos estar nessa página inicial e agora vamos selecionar a opção Awarded Grants, ou seja, fundos já concedidos para buscar projetos de pesquisa que já foram financiados. Isso é importante porque me ajuda a entender que tipos de projetos estão sendo financiados, por quais instituições, aonde estão esses recursos. Essas informações podem me ajudar como pesquisador a escrever uma melhor proposta de projeto quando eu quiser me candidatar a uma determinada oportunidade. Muito bem, vamos supor que nós queremos, então, entender qual que é o panorama de financiamento para o tema de inteligência artificial. Então, eu vou colocar aqui o meu tema de busca, sempre em inglês. E já selecionei, então, aqui a parte de Awarded Grants e vou fazer uma busca. A ferramenta agora vai me trazer, então, resultados de projetos que já foram financiados nesse tema. Tá? Nós temos aqui mais de 26 mil grants, mais de 26 mil projetos. Aqui eu posso ver a lista desses projetos já financiados, ou eu posso também fazer uma análise de gráficos, de gráfico que eu acho bastante interessante, porque essa análise nos permite identificar o fluxo de financiamento para esse tema. Então, a gente consegue entender aqui se esse é um tema que está recebendo mais recursos nos últimos anos, ou menos recursos, o financiamento já está decaindo um pouco. No caso de inteligência artificial, a gente vê que é um tema que está recebendo cada vez mais recursos, né? A linha roxa nos mostra a quantidade de projetos financiados por ano, tá? E a barra azul nos mostra a quantidade de recursos financeiros, o volume de recursos financeiros em dólar que foi concedido para esses projetos ao longo desses anos. Aqui embaixo, nós podemos conhecer as disciplinas que foram financiadas, nas quais esses projetos foram financiados, né? Obviamente, no tema de inteligência artificial, a gente vai ter muita coisa na área de ciências da computação, mas me chama a atenção, por exemplo, ver que a disciplina de ciências sociais tem uma quantidade interessante de projetos financiados e relacionados a essa disciplina. Eu poderia aqui, se eu quiser ver o detalhe, conhecer quais são esses projetos, clicando em View Grants, ele me leva para a lista de projetos. Aqui embaixo eu tenho os tipos de agências financiadoras, né? Obviamente, grande parte delas são agências governamentais, que estão financiando pesquisa em inteligência artificial, mas também temos aqui fundações, também temos instituições NGOs, que também estão financiando essa pesquisa. Aqui embaixo eu consigo ver quais são as principais agências. Então, a National Science Foundation é a instituição que mais tem fornecido financiamento para esse tema de inteligência artificial nos últimos anos. E consigo ver aqui embaixo também quem são os países que estão recebendo esse financiamento. Tá? Então, os Estados Unidos é o país que recebeu o maior volume de financiamento, o maior número de projetos de financiamento no tema de inteligência artificial, seguido por Canadá e Reino Unido. Além disso, eu consigo conhecer quais são as instituições acadêmicas que estão recebendo esses recursos. Então, aqui, o Canadá se destaca com suas instituições. A Universidade de Toronto e a Universidade de Alberta são as instituições que mais receberam recursos de financiamento para projetos de pesquisa em inteligência artificial nos últimos anos. Então, a gente consegue entender um pouco qual que é o panorama de pesquisa e entender para onde esses recursos estão indo, quais são as instituições que estão recebendo esse financiamento. Tá? Outra observação que eu gostaria de fazer, que eu acho bastante interessante, voltando aqui para a área, para gráfico de disciplinas, a gente consegue conhecer, então, quais são os projetos de pesquisa relacionados à inteligência artificial na disciplina de ciências sociais que foram financiados nos últimos anos. Tá? Então, aqui a gente consegue ver que existem mais de 8 mil projetos e eu poderia entrar nesses projetos, na descrição desses projetos, para entender do que se tratam e qual é o projeto de pesquisa. Okay? Então, isso é bastante interessante. Uma outra busca que eu acho muito interessante, agora eu vou eliminar aqui o filtro de ciências sociais, é se eu quiser, por exemplo, entender quais foram os projetos financiados em inteligência artificial na minha instituição de pesquisa. Eu quero saber se a minha instituição de pesquisa recebeu financiamento para o tema de inteligência artificial nos últimos anos. Aqui do lado, eu tenho alguns filtros que eu posso utilizar para fazer essa busca, e um deles é da instituição premiada, a Awardee Institution. Tá? Então, vamos supor que eu queira saber
se a Unicamp recebeu financiamento em inteligência artificial nos últimos anos. Eu vou simplesmente digitar aqui o nome da minha instituição e vou adicioná-la ao meu filtro de busca. Então, agora eu estou buscando projetos financiados, grants, né, em inteligência artificial, que foram concedidos para a Unicamp. E aqui eu tenho a lista desses projetos. Eu poderia revisar os projetos um a um, ou eu poderia fazer uma análise de gráficos, volto aqui para os gráficos e consigo entender o volume de financiamento, né, desses recursos para a Unicamp nos últimos anos, tá? Quais foram as disciplinas que estão sendo financiadas. A gente vai ter aqui também as agências financiadoras, grande parte do financiamento, então, veio da FAPESP, mas a gente tem aqui também alguns financiamentos da União Europeia. O país que recebeu esse financiamento, obviamente, vai ser o Brasil, porque é onde a Unicamp está baseada, tá? E aqui eu tenho também os tipos de projetos, grande parte deles são projetos de pesquisa, mas a gente teve também aqui alguns individual fellowships que foram concedidos para a Unicamp nesse tema, tá? Se eu quiser conhecer os projetos, eu volto aqui para a minha lista de projetos e eu tenho a opção de exportar essa informação. Então, eu posso selecionar todos eles e exportar isso para um Excel. E esse Excel, ele é bastante interessante porque ele traz vários detalhes sobre esses projetos, tá? Então, aqui eu vou ter o código, eu vou ter o título do projeto, aqui eu tenho um link para a página do financiador, onde esse projeto foi anunciado, a instituição, que é a instituição principal, a instituição-chave, o pesquisador principal desse projeto, a descrição do projeto de pesquisa. Aqui eu tenho informações sobre a agência financiadora, né, o funder, a página do financiador, quando eles disponibilizam o valor, a gente consegue trazer aqui também, no caso da FAPESP, eles não disponibilizam o valor, né? E aqui eu tenho outras informações interessantes sobre a instituição e sobre o projeto de pesquisa. Então, notem que é um Excel bastante detalhado, que nos permite conhecer aqui a descrição dos projetos que foram financiados, para que eu possa aprender dessa experiência e aplicar um pouco desse conhecimento para o meu projeto que eu vou me candidatar. Ok? Então, e com isso, encerramos aqui a parte de busca por oportunidades já financiadas. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o próximo treinamento. Obrigada.